Boa noite, paz e a graça do nosso Senhor. Quer dizer, as crianças até 12 anos podem estar, crianças e juniores, né? De 10 a 12 disseram que não são mais crianças. Podem estar se direcionando lá para o Ministério Infantil, as professoras e os professores. Pela graça de Deus, também temos professores aqui no Ministério, homens que têm decidido investir seu tempo, seus dons na vida das nossas crianças. Então, podem estar se dirigindo para o Ministério Infantil. Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada A Igreja na Cidade. E hoje nós temos a segunda mensagem da série. Semana passada, nós vimos a influência do Evangelho na cidade. E hoje nós vamos ver como que a cidade ela pode ser renovada pelo Evangelho. Nós vamos ver a renovação, como ela ocorre pelo Evangelho. E a renovação pelo Evangelho, queridos, como vimos semana passada, ela ocorre de dentro para fora. Eu e você, como cristãos, como pessoas que estamos sendo renovadas pelo Evangelho, este renovo, ele não acontece pelas circunstâncias. Não somos renovados pela cultura, não somos renovados pela mídia, pelos telejornais. Eu e você somos renovados pelo Evangelho de dentro para fora. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida e na sua vida pela fé em Jesus Cristo, agora nós estamos sendo renovados, transformados de dentro para fora. Semana passada, o pastor Micael muito bem definiu o que era o Evangelho. E nesta noite nós vamos definir o que é um renovo, o que é a renovação. Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, diz que renovação é a arte de tornar algo novo, é tornar melhor, consertar, é refazer algo, é substituir algo antigo por algo novo, algo que não tem utilidade por algo que é útil, é substituir algo pior por algo melhor. E todos nós, em um grau maior ou menor, já passamos por alguma espécie de renovação na nossa vida. Se você pratica horticultura, tem uma pequena horta na sua casa, de tempo em tempo nós precisamos renovar o solo da nossa horta para que as nossas plantas e as nossas mudas. Se você já teve a oportunidade de reformar a sua casa, você nada mais fez do que um renovo. Você trouxe renovação ao ambiente da sua casa. Se você já teve a oportunidade de trocar os móveis da sua casa, você substituiu aquele móvel antigo por um móvel novo. Talvez um móvel que já não cumpria mais a sua utilidade, por agora um móvel que vai ser útil. Tudo isso é renovação. Vimos muito isso no futebol, onde todos os anos os clubes eles renovam seus elencos, onde eles substituem alguns jogadores por outros jogadores. Isto é renovação. E semana passada, o pastor Micael disse que na influência pelo Evangelho, certa vez alguém disse para ele, conheceu o Evangelho segundo Kardec. O que ele disse? Deixa eu te apresentar o Evangelho segundo o próprio Evangelho. E se o texto de hoje tivesse sido escrito nos últimos 30 anos, eu teria dito que a mulher, a personagem do texto de hoje, teve esse encontro com o pastor Micael. Porque nós vamos ver hoje, queridos, no texto, uma mulher que conheceu o Evangelho pelo próprio Evangelho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos ler bons versículos deste capítulo, mas nós vamos ver aqui hoje uma mulher que teve um encontro com o Evangelho pelo próprio Evangelho. Muitas pessoas vão dizer que o texto de João, capítulo 4, é o texto da mulher samaritana. Mas nós vamos ver, queridos, que apesar de que esta mulher apareça nesse texto, esse texto não é referente a ela. Esse texto é referente ao próprio Evangelho. Gostaria de ler com vocês os primeiros 6 versículos de João, capítulo 4, onde diz assim: Quando os fariseus ouviram o que Jesus fazia, e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pela noite de hoje, a oportunidade de podermos estar ouvindo da Tua palavra, Pai. A minha oração é que o Senhor se revele ao coração de cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana no estudo desse texto, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, chegue como uma brasa viva ao coração de cada um de nós, Pai. E que essa brasa produza, Senhor, uma labareda e coloque o nosso coração em chamas diante da Tua palavra, Pai. Para que possamos assimilar, Pai, meditar na Tua palavra, mas também praticar ela no dia a dia, Pai. E que assim possamos levar de fato um renovo para essa cidade, mediante a Tua palavra. É o que te pedimos e oramos assim. Te pedimos também, afasta de nós toda distração e coloca o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos ouvidos na Tua mensagem agora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu só contextualizar o que está acontecendo aqui. Depois do reino dividido de Salomão, nós temos o reino do norte, onde tem a capital Samaria, onde ficam 10 povos dos 12 povos de Israel, e nós temos no reino do sul a capital Jerusalém, onde haviam 2 povos. Então aqui nós temos uma divisão do reino de Deus, ou do reino de Israel. Então Samaria, a capital do reino do norte, Jerusalém, a capital do reino do sul. Samaritanos ao norte e judeus ao sul. Aqui havia uma divergência étnica. O que acontece é que para um judeu, os samaritanos, eles não eram o povo de Deus, porque eles eram um povo misto. O que acontece? Quando Samaria é invadido pela Síria, os assírios levam boa parte dos habitantes de Samaria para a Síria, hoje atual Iraque, e enviam povos para povoar aquela localidade. Então agora os samaritanos, eles começam a se relacionar com outros povos. Aqui então começam a acontecer casamentos mistos e dão origem a uma nova descendência. E para o judeu, então, essa nova descendência não era o povo de Deus, porque era uma raça mista, eram filhos do cativeiro. Então aqui nós vamos ter uma divergência étnica, uma divergência cultural. Eles divergiam na sua adoração. Nós vamos ver que samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam em Jerusalém. Nós vamos ver que eles têm uma diferença nas suas práticas, na sua religiosidade. Eles têm suas diferenças nas escrituras. Os samaritanos acreditavam que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram a revelação de Deus ao povo. Os judeus achavam que todo o Antigo Testamento era a revelação de Deus ao povo. Então eles estavam dividindo aqui, divididos pela sua etnia, pela sua adoração, pelas suas práticas e pelas suas escrituras. Aqui nós vemos claramente uma restrição cultural. Há uma barreira cultural que impedia um bom relacionamento entre judeus e samaritanos. Os judeus, diante disso, evitavam o povo de Samaria e evitavam a terra de Samaria. Talvez você vai dizer, mas Márcio, eu não sou judeu. Nós não somos judeus, mas muitas vezes, assim como judeus, nós levantamos barreiras culturais na comunicação do Evangelho. Nós fazemos isso quando os nossos times de futebol estão acima do nosso Senhor. Quando nós divergimos e perdemos tempo brigando entre colorados e gremistas. Nós temos visto nesse momento de polarização onde a política vive e o povo brasileiro está dividido entre lulistas e bolsonaristas. Mas a verdade é que não foi só a eleição, queridos, que trouxe essa barreira cultural para nós. A igreja do Senhor do século XXI, por muito tempo, tem se mantido dividida entre pentecostais e protestantes tradicionais, reformados. Nós temos levantado uma barreira cultural quando temos preferências pelos nossos teólogos. E brigamos mais pelos nossos teólogos do que pela verdadeira fé, do que pelo Evangelho. E se nós, de fato, levantássemos uma barreira cultural, nós seríamos cada vez mais, de fato, divergente como estavam este povo aqui. Quer dar um exemplo? Nosso pastor Marco. A gente chama ele como paulista. Pai mineiro, ele nem paulista é, ele nasceu no Rio de Janeiro, morou em Floripa e é pastor aqui no Sul. É uma mistura. Se a gente fosse divergente como os judeus, ele jamais pastorearia aqui. Porque ele é pastor aqui,
O que nos une é o Evangelho, não onde nascemos. O que os judeus precisavam entender é que Deus aqui não fazia acepção de quem nascia em Samaria do que quem nascia em Jerusalém. Esse povo era o próprio Deus. É isso que eu e você precisamos entender diante de tanta diferença étnica que nós vamos encontrar aí fora. Diante de tantas preferências partidárias, políticas, teológicas, o que deve de fato nos unir é a palavra de Deus, é o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver no texto de hoje. A viagem de Jesus da Judeia até a Galileia normalmente deveria ser o seguinte: eu trouxe um mapa aqui para vocês, e nesse mapa nós vamos ver que Jesus ele vai sair da Judeia até a Galileia. O que era mais comum, queridos, era que os judeus, eles atravessassem o Rio Jordão, subissem por toda a Pérea, atravessassem o Rio Jordão novamente para chegar na Galileia. Era mais ou menos como se nós gaúchos quiséssemos chegar ao Paraná sem cruzar Santa Catarina. O que nós faríamos? Pelo oceano ou pela Argentina. Era o que o judeu tradicional faria. Um judeu tradicional evitaria o povo e a terra de Samaria. Era uma viagem que durava 6 dias. E Jesus fez uma viagem de 3 dias. Mas Jesus não estava procurando o caminho mais rápido. Porque para um judeu atravessar a Samaria era o caminho mais perigoso. Era o caminho mais difícil. E o que eu aprendo com Jesus aqui, queridos, é que se queremos levar o renovo para a cidade por meio do Evangelho, nós precisamos ir por caminhos onde as pessoas não querem ir. Nós precisamos ir por caminhos que aparentemente não são os mais fáceis. O caminho para um judeu pela Samaria era o caminho mais perigoso, mas foi isso que Jesus fez. A renovação pelo Evangelho exige cruzar por caminhos difíceis. A renovação pelo Evangelho exige quebrar barreiras da cultura, a barreira da indiferença, a barreira do preconceito, a barreira do meu orgulho e da minha preferência. É assim que eu e você podemos, de fato, levar renovo pelo Evangelho aí para a cidade, para as pessoas aí fora. Foi isso que Jesus fez. Nós vamos ver no texto de hoje como que Jesus leva renovo para uma cidade. Mas antes de levar renovo para uma cidade, o que Jesus faz? Ele levar renovo para um coração. Nós vamos ver que mediante um coração renovado pelo Evangelho, uma cidade pode ser renovada pelo Evangelho também. Continuação do texto, queridos, nós vamos ver como que Jesus leva renovo para uma cidade. E como que nós, como cristãos, como discípulos de Cristo Jesus, podemos renovar uma cidade. A continuação do texto, nos versos 7 ao 18, nós vamos ver que Jesus, ele desperta uma curiosidade. Dos versos 7 em diante, você pode acompanhar comigo. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar a comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem o é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Queridos, aqui Jesus ele desperta a curiosidade da mulher samaritana, porque além de não ser comum um judeu falar com um samaritano, não era comum um homem falar com uma mulher de uma maneira privada. E mais ainda, porque essa mulher, quando vem buscar água ao meio-dia, ela nos demonstra algo que o texto vai nos revelar mais adiante. É mais comum que no Oriente Médio as pessoas vão até o poço buscar água no início da manhã ou no final do dia, onde a temperatura é amena. Mas essa mulher vai buscar água no poço ao meio-dia, no período mais quente do dia, porque ela queria evitar o contato e os olhares preconceituosos, pela sua má fama, pela sua má reputação. E Jesus aqui, para levar o renovo a esta cidade, Jesus mais uma vez quebra as barreiras, quebra todos os preconceitos. Jesus está conversando com quem talvez os outros não conversariam. Jesus está indo a pessoas que outras pessoas não iriam.
E se eu e você queremos levar renovo para a cidade, nós precisamos conversar com pessoas que ninguém mais quer conversar. As pessoas no presídio, queridos, precisam ser renovadas pelo Evangelho. Os marginalizados precisam ser renovados pelo Evangelho. E Jesus aqui, ele desperta a curiosidade, utilizando-se de um assunto cotidiano. A água era um elemento comum para aquela mulher. Fazia parte da sua rotina e talvez fosse um elemento da sua vergonha também. E o que Jesus faz? Jesus não chega e pergunta, você conhece a PIB? Você já foi na igreja? Não é isso que Jesus faz. Jesus utiliza-se de um elemento da cultura daquela mulher para falar de uma verdade espiritual. Jesus utiliza-se de um elemento da terra para falar de uma verdade do céu. E você não deve chegar assim, querido, numa parada de ônibus para uma pessoa que você nunca viu e perguntar, onde você vai passar a eternidade? Essa pessoa vai dizer que você está louco. Essa pessoa vai dizer que você é mais um fanático religioso. Nós devemos renovar a cidade, queridos, utilizando-se elementos da cultura, e muitas vezes não temos essa sensibilidade. Utilizarmos a política que estamos vendo para falarmos das verdades do céu, para falarmos da verdade espiritual. O relacionamento, queridos, ele começa nos cotidianos, porém o relacionamento cotidiano do cristão deve conduzir a conversas espirituais. Utilizarmos elementos da terra para falarmos de verdade do céu. E a água, queridos, estava no coração de Cristo, nos pensamentos de Cristo muito antes. Ele tinha a água como um símbolo de uma verdade espiritual. Deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 4 e observe comigo Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, Deus falando por intermédio do profeta Jeremias de um elemento da água. Jeremias capítulo 2, no versículo 13, o profeta Jeremias, Deus, por meio do profeta Jeremias, vai dizer duas coisas. Vai dizer uma coisa com duas verdades. O meu povo, o povo de Deus, fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rasas que não retêm as águas. Jesus aqui está utilizando o elemento da água e utilizando-se da palavra de Deus. E Deus diz que duas maldades que o seu povo fez. A primeira, abandonaram um manancial de águas vivas. Manancial significa uma água torrente, uma água que jorra, que brota, que não acaba. Em segundo lugar, não somente abandonaram a fonte de água, como cavaram as suas próprias cisternas, os seus próprios poços. Essa mulher estava acostumada de beber da água daquele poço, um poço que Jacó tinha cavado, um poço cavado por mãos humanas. E assim somos eu e você muitas vezes, porque nós cavamos as nossas próprias cisternas. Quando você procura a sua estabilidade financeira no concurso, na carreira pública, quando você procura a sua estabilidade econômica e social por meio de um político, você está dizendo que está cavando o seu próprio poço. Porém, a palavra de Deus vai dizer que é um poço que não retém água. É um poço raso. E muitas vezes nós vamos nos acostumando com uma vida rasa. Quando não aprofundamos em intimidade com o Senhor. Quando achamos que vamos ser completos se casarmos. Quando achamos que estaremos satisfeitos se chegarmos ao tão desejado concurso público. A promoção do nosso emprego. O nascimento do tão sonhado filho. A tão desejada casa própria. Nós diariamente temos cavado os nossos próprios poços. Muitas vezes coisas que são legítimas, mas que nós queremos que sejam os nossos mananciais de água. Achando que a nossa felicidade, queridos, vai estar nestes elementos, porque nos contentamos com o raso. Esta mulher conhecia a história de Jacó. Essa mulher tinha um senso de religiosidade, porém nunca tinha bebido da fonte de água viva. Assim somos nós muitas vezes, queridos. Estamos vindo à igreja, estamos louvando ao Senhor, estamos dizimando, porém não estamos bebendo da fonte da água eterna. O que Jesus aqui está a fazer para essa mulher é despertar a curiosidade dela, dizer que existe um poço além daquele poço da qual ele estava acostumado.
Existe um poço além da qual ela bebia uma água que satisfazia temporariamente. Aqui é um convite para substituir aquele poço por algo novo. E se talvez assim como na minha vida, eu creio que na tua vida existem poços que você precisa substituir na noite de hoje. Existem poços que você precisa abandonar, para de fato agora você poder beber da água do manancial de Deus. Jesus aqui desperta a curiosidade dessa mulher, queridos. E eu e você, como discípulos de Cristo, nós devemos despertar a curiosidade no mundo ali fora. As pessoas aí fora têm que ter interesse em vir aqui na PIB, têm que ter interesse em conhecer a tua história, porque eles vão ver que você realmente é diferente e você faz a diferença. As pessoas têm que ter essa curiosidade, olhar para você e perguntar por que você é diferente. Você não é igual a ninguém aqui do trabalho, há algo de diferente em você. Não existe crente 007. Isso é história para boi dormir. Se Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, e se o sal não dá sabor e a luz não ilumina, ela perdeu a sua função. E se nós não fazemos a diferença, queridos, nós estamos deixando de ser cristãos, deixando de ser diferente, deixando de dar testemunho. Crente 007 não existe. Cristo está despertando a curiosidade dessa mulher para verdades espirituais. Eu e você, se queremos renovar a cidade pelo Evangelho, nós devemos despertar a curiosidade das pessoas pelo nosso testemunho, pela renovação que Jesus fez primeiro em nós. Nós jamais renovaremos a cidade se antes não sermos renovados dia após dia pelo Evangelho de Deus. Em segundo lugar, Jesus, após despertar a curiosidade da samaritana, Jesus vai despertar uma necessidade. Acompanhe comigo nos versos 13 em diante. João capítulo 4, versículo 13, respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De fato, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus desperta a curiosidade desta mulher, e agora Jesus desperta nela uma necessidade. E ela tem uma necessidade, ela diz: Senhor, eu quero beber dessa água, porque eu não vou ter mais sede. Eu quero beber dessa água, porque eu não preciso mais voltar aqui no poço, e todos os dias ao meio-dia, as pessoas abrirem a janela da sua casa e ficarem me olhando. Se não fosse uma pecadora, não precisaria ir buscar água no meio-dia, no dia mais quente do sol. Se tivesse uma vida decente, não precisaria estar passando por isso. E ela quer beber dessa água para não enfrentar mais olhares preconceituosos. Porque ela aqui tem uma necessidade de acabar com a sua má reputação. Mas ela não estava se dando conta de que Jesus falava de necessidades espirituais. Um capítulo antes, queridos, desse mesmo livro, Jesus fala de uma verdade espiritual para Nicodemos e ele não compreende. Jesus diz que ele precisava nascer do Espírito e ele diz: Senhor, é impossível que alguém sendo adulto se faça criança e entre no ventre da sua mãe e nasça. O que Nicodemos não entendia é que Jesus estava falando de uma verdade espiritual. A samaritana também não entendia que a sede que Jesus queria saciar era uma sede espiritual. O mundo aí fora, queridos, está sedento por segurança, por um sentimento de se sentir amado, sedentos pela verdade, sedentos por um sentimento de unidade. E nós temos a oportunidade de oferecer a esse mundo um manancial de águas vivas, que jorram por toda a eternidade. E a gente fica cambaleando entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa, queridos. Tem muitas coisas que eu quero, mas tudo aquilo que eu preciso, Deus já me proveu. Nós queremos segurança, estabilidade, o desejo de se sentir amado, de ser aceito, de ser pertencente a um grupo, a uma localidade. Mas o que eu e você precisamos, de fato, é um relacionamento com Deus. Entre as maiores necessidades que a humanidade pode ter, a maior é ter Jesus em seu coração. Essa é a maior sede que as pessoas têm. Provérbios vai dizer que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade.
E é por isso que os ateus acreditam que a eternidade é desse lado da vida. É por isso que os espíritas acreditam que a eternidade é de encarnação em encarnação. E nós sabemos que a eternidade ou é com Deus ou sem Deus. Por todos os séculos. Esse desejo pela eternidade, querido, está intrinsecamente colocado no coração do homem, porque foi Deus o que colocou. O mundo aí fora, ainda que rejeite a Deus, a criação tem traços de DNA do Criador. A imagem e semelhança de Deus, ainda que avariada, está contida na criação de Deus. E é por isso que o ser humano tem dentro de si um vazio existencial que só é suprido na pessoa de Deus. Mas vão buscar suprir esse vazio naquilo que eles querem, abandonando aquilo que eles precisam. A mulher samaritana queria ser aceita em Samaria, mas o que ela precisava era ter um encontro com a verdadeira água. O mundo aí fora, queridos, quer muitas coisas, mas o que o mundo aí fora precisa é ter um encontro com o Senhor. Temos necessidades físicas, necessidades materiais, mas a maior necessidade que a humanidade tem é de um relacionamento com Cristo. Por isso, queridos, não importa a nossa justiça, o nosso assistencialismo. O que eu e você precisamos é levar renovo à cidade. Não somente despertando a necessidade de Deus, mas apontando e mostrando o próprio Deus para aquele que está sedento, para aquele que está buscando a verdade. E Jesus, queridos, desperta a necessidade dessa mulher para lhe despertar a sua consciência, nos versos 16 em diante. Jesus desperta a necessidade desta mulher para despertar a sua consciência. Versículo 16 disse assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus aqui, queridos, mostra para essa mulher a real necessidade de uma vida renovada pelo Evangelho. Você não pode reivindicar os benefícios do Evangelho sem antes satisfazer as exigências que o Evangelho faz. Vou repetir de novo, queridos. Você não pode reivindicar as bênçãos do Evangelho sem antes satisfazer as exigências que o próprio Evangelho faz. Qual é a exigência? Reconhecer que somos pecadores. Jesus aqui utiliza-se do relacionamento dessa mulher para mostrar que ela é uma pecadora. Vimos na série sobre as bem-aventuranças, o pobre de espírito é bem-aventurado porque ele reconhece a sua miserabilidade, ele reconhece que ele é dependente de Deus, ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa da ação de Deus sobre a sua vida. A conversão passa por uma consciência de que somos pecadores. Semana passada, o pastor Micael falou que a única coisa que contribuímos para a salvação é com o nosso pecado. A salvação é um dom de Deus, uma graça de Deus, porque eu e você somos pecadores. Agora, se você entrou aqui nessa noite, porque você é bom, porque você merece estar aqui, eu sinto em te dizer, mas Jesus não veio para você. O próprio Senhor Jesus afirma que Ele veio para buscar os doentes, para salvar os pecadores. E quando reconhecemos que de fato somos pecadores, temos a nossa consciência desperta, que agora então necessitamos de alguém que nos salve, de nós mesmos, que nos salve dos nossos pecados. Queridos, a nossa batalha sim, ela não é contra carne e sangue, ela é espiritual, mas Satanás ele não tem culpa de todas as mazelas da vida, queridos. A verdade é que o mundo está aí fora como está, por causa dos nossos pecados, por causa do mal que habita nos nossos corações, queridos. E Jesus aqui está mostrando para esta mulher que morar junto não é a vontade de Deus. Ela já havia tido 5 maridos e agora não era o seu marido. E muitas vezes eu e você vamos dialogar com a cultura e vamos querer moldar algumas verdades às nossas preferências. Não é a PIB que diz que o ajuntamento é pecado. Não é a Igreja Batista, não é pastor algum, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que está dizendo. Muitas vezes, queridos, nós vamos fazer coisas que não despertam a nossa consciência. Práticas que aparentemente, aos olhos da cultura, não são problemáticas, não são pecaminosas.
mas que desagradam a pessoa de Deus. A eleição trouxe uma frase que as pessoas dizem: fala como cristão, mas vota como um ateu. O problema não está no voto, querido, o problema está no coração do homem. Porque tem muito crente que é crente no domingo, mas não é crente durante a semana numa quadra de futebol. Por causa do pecado no nosso coração. Jesus está despertando a consciência dessa mulher de que ela estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Ainda que ela conhecesse Jacó, ainda que ela conhecesse os seus antepassados, ainda que ela tivesse um senso de religiosidade, como vamos ver mais adiante, o que Jesus desperta é uma consciência de pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus, carentes da glória de Deus. E eu e você, como pecadores, nós precisamos de um Salvador, queridos. Um Salvador que não somente criou o mundo, que não somente sustenta o mundo, mas que se fez carne e desceu até a terra para se oferecer como um sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, queridos. Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Cristo morreu a tua morte, Cristo morreu pelos teus pecados, para que hoje você pudesse viver por toda e toda a eternidade ao lado dele, ao lado do Pai. É isso que Jesus está fazendo. O nosso pecado faz separação entre um homem pecador e um Deus santo. Jesus está dizendo: eu tenho boas notícias. Mas antes de você ser renovado pelo Evangelho, eu preciso dizer do que você está sendo salvo. Antes de eu substituir algo novo, eu preciso te mostrar o que você precisa abandonar. Jesus agora então, ele vai despertar na mulher o sentimento de religiosidade. Os versículos 19 em diante vão nos dizer assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós os judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhecem, nós o adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Apesar, queridos, da vida de pecado que essa mulher levava, ela tinha um sentimento de religiosidade, um senso de religião. O mundo aí fora tem um senso de religiosidade, porque existem traços, caráter, características, fragmentos do DNA de Deus. É a assinatura do Criador na sua criação. E num grau maior ou menor, queridos, as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm um sentimento, um senso de religiosidade, assim como essa samaritana. Versículo 21, o Senhor Jesus diz: está próxima a hora. O que Jesus está dizendo era a sua morte e ressurreição. O momento em que ele ascenderia aos céus e o Espírito Santo desceria para habitar em cada coração. Queridos, se essa hora estava próxima para a samaritana, para mim e para você essa hora já chegou. E é por isso que eu e você hoje podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A partir do momento em que o Espírito Santo habita na minha vida, eu me torno de fato um verdadeiro adorador, e agora eu posso adorar o Pai através do Filho. E é por isso que esse senso de religiosidade jamais vai encontrar o Deus verdadeiro, porque ele não consegue enxergar em Deus o Filho. Ele não consegue enxergar Deus através do Filho. E se nós de fato queremos renovar a cidade pelo Evangelho, nós devemos despertar esse sentimento religioso para agora declarar uma verdade. Para agora mostrarmos a este mundo o Filho de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, o Espírito de Cristo que habita em nós agora pela fé. E se de fato eu sou um verdadeiro adorador, agora eu me preocupo não mais com as minhas necessidades, porque as minhas necessidades espirituais foram supridas na cruz do Calvário, e agora a minha preocupação é com a pessoa de Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus e com o Filho de Deus. E é assim que de fato eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso significa que quando alguém é renovado, nós não agora mais estamos apegados a uma estrutura.
E tem pessoas que ficam procurando Monte Gerizim, tem pessoas que ficam procurando templos em Jerusalém, tem pessoas que ficam trocando de igreja porque o ar-condicionado de uma igreja funciona melhor. Nós estamos aqui, queridos, para cultuar a Deus, um espírito com uma atitude correta, mas também com uma intenção correta. Esta mulher não tinha uma vida centrada em cultuar a Deus. Conhece da religião, conhece dos profetas, conhece da palavra de Deus, mas nunca bebeu da fonte da água da vida. Era o que estava acontecendo com essa mulher. Jesus vai falar no versículo 22, porque vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, queridos. Se nós queremos renovar a cidade pelo Evangelho, a gente deve dizer aí fora, vocês não conhecem aquele a qual vocês têm um senso, mas nós conhecemos. Deixa eu te dizer porque você tem esse vazio existencial. Deixa eu te dizer porque apesar da tua alta posição aqui na tua empresa, e do bom salário que você recebe, você continua tendo esse vazio existencial. É porque existe um Deus, que é Espírito, e que quer habitar em você, através do seu Espírito Santo, para que te dar um senso de plenitude nele. Porque é assim que de fato agora você vai poder adorar o Pai em Espírito e em verdade. Muito além de uma postura, não é como você ora, querido, se é de joelho ou em pé, se é de madrugada ou de manhã, se você cultua a Deus aqui na igreja ou na sua casa. Aquele que adora o Pai em Espírito e em verdade entende que deve ter não somente uma atitude correta, mas uma intenção correta em cultuar a Deus. E Jesus vai despertar em nós esse sentimento, esse senso de religiosidade, não para condenação, mas para declarar uma verdade. Os versículos 24 e 25 vão dizer, 25 e 26 vão dizer, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, quando ele vier nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, o que fala contigo. Queridos, Jesus desperta a curiosidade, a necessidade. Jesus desperta nessa mulher o senso de religião para fazer uma declaração, para declarar uma verdade. Jesus começa nesse texto como um judeu. Ele se apresenta como a água, depois como a água da vida, como a fonte da água. A mulher acha que ele é um profeta, mas agora ele se revela como o Cristo, o Messias prometido por Deus. Pergunta é, quem é Jesus para você? Talvez ele é um bom mestre que surgiu na Terra 2000 anos atrás. Talvez é uma pessoa com princípios legais. Talvez Jesus é só uma religião. Essa mulher aqui, ela parte de judeu, passando por água, a profeta, e agora ela tem a revelação de que aquele que falava com ela é o Cristo. Essa mulher agora está conhecendo o Evangelho pelo próprio Evangelho. A renovação pelo Evangelho, queridos, acontece quando o próprio Evangelho é declarado. A cidade aí fora vai ser renovada quando eu e você declararmos a verdade centrada na pessoa de Jesus. A nossa verdade, queridos, não está numa religião. A nossa verdade não está num número em que votamos na urna. A nossa verdade, queridos, há mais de 2000 anos, porque por toda a eternidade esteve revelada e centrada na pessoa de Deus, que 2000 anos atrás se fez carne, se manifestou e habitou entre nós. E hoje nós sabemos que a verdade revelada por Deus é Jesus Cristo. E é por isso que a nossa verdade, queridos, não é uma verdade relativa. E é por isso que a nossa moral não é baseada em usos e costumes. A nossa moral, queridos, é revelada no próprio Deus da eternidade, o Deus Criador que se fez carne e morreu na cruz por mim e por você. Essa é a verdade que vai levar renovo para a cidade. Se essa cidade tem coisas que precisam ser substituídas por coisas melhores, isso só vai acontecer quando eu e você declararmos que Jesus é a verdade de Deus, que Jesus é a fonte de água viva, de que tanto as pessoas têm necessidade. É assim que o vazio existencial da humanidade vai ser saciado. É assim que almas sedentas da verdade vão estar de fato satisfeitas, quando o próprio Evangelho for declarado. E é por isso que eu iniciei essa mensagem dizendo que não é o texto da mulher samaritana, queridos. Não é a minha história, não é a sua história. É a história do próprio Evangelho sendo escrita e nos revelada na noite de hoje. Não é a minha história, queridos, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com um Deus
que nos ama tanto a ponto de morrer na cruz pelos nossos pecados. É a história do Messias, do Cristo prometido que viria e veio. A hora não é mais chegada, queridos, porque a hora já chegou. Chegou a hora onde nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso passa por uma declaração de verdade, ou de quem é a verdade. Qual a nossa declaração? Qual tem sido a nossa verdade, queridos? Diante de um mundo aí fora que precisa ser renovado. Se lermos os versículos posteriores, a conversa termina, mas uma vida renovada pelo Evangelho começa. O diálogo cessa e uma vida renovada pelo Evangelho vai dar início. Leia comigo, queridos, e assim nós vamos concluir os versos 28 em diante. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi aonde? Foi aonde? A mulher foi à cidade, disse ao povo: vinde, vejo um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Saíram da onde? Da onde? Saíram da cidade e foram ter com ele. Verso 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher, que a mulher disse: disse-me tudo o que tenho feito. Uma cidade renovada, porque um coração primeiro foi renovado. Você quer renovar a cidade de Gravataí, queridos? Renove um coração primeiro. Talvez é o coração do teu filho, do teu cônjuge, do teu colega. Talvez é o teu coração que precisa ser renovado nessa noite. Uma cidade, queridos, foi renovada quando uma verdade foi declarada. Mas antes de uma cidade ser alcançada, um coração foi alcançado primeiro. Se queremos ter essa lente, queridos, da verdade espiritual de renovarmos uma cidade, nós precisamos entender que corações precisam ser renovados. E de fato esse coração foi renovado. O texto diz que essa mulher, ela deixa o seu cântaro como um símbolo, porque ela não precisa mais desse cântaro. Ela não precisa mais se humilhar diante do constrangimento dos olhares daquela cidade. Ela não precisa mais voltar ao poço para ter a sua sede saciada, porque ela teve um encontro com a fonte de água viva que jorra por toda e toda a eternidade. Muitas pessoas se achegam nessa igreja, queridos, carregando seus cântaros de vergonha, de dor, de medo, de humilhação. O desafio e o convite de Jesus nessa noite é para que você possa deixar o seu cântaro. Porque não importa se você chegou aqui nessa noite como esta mulher, se você nessa noite foi renovado, agora é a hora de levar renovo para a cidade. Um coração renovado leva renovo à cidade. Quando? Quando o Evangelho é declarado. Todos os domingos, queridos, domingo após domingo, semana após semana, o Evangelho tem sido revelado no púlpito dessa igreja, para que corações renovados levem renovo a essa cidade, por meio do Evangelho. E os versículos 41 e 42 vão encerrar esse texto dizendo: e por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, o mundo precisa desse renovo. O mundo precisa saber que existe um Salvador do mundo. E o Salvador do mundo já veio e morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós não carregássemos mais cântaros de medo, de vergonha, de constrangimento, de humilhação, queridos. Não importa quão pecador nós sejamos, se de fato nós compreendemos que Jesus é a fonte da água da vida, nós somos renovados, queridos. E esse despertar de consciência, necessidade, não é para uma acusação, mas é para a declaração de que aquele que é santo morreu pelos pecadores, queridos. E é por isso que nós podemos ter vida e vida em abundância. E é por isso que nós podemos viver por toda a eternidade com Deus, porque o Salvador do mundo veio. E é assim que eu e você vamos renovar essa cidade, declarando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A conversa termina. Uma vida renovada pelo Evangelho inicia. Queridos, a nossa esperança não vai terminar dia 30 de outubro, quando a gente descobrir qual é o presidente pelos próximos 4 anos do Brasil. Sabe por quê, queridos? Eu sei como essa história termina. Apocalipse, capítulo 21.
Deus nos revelou no final da sua palavra, escrita a nós, Apocalipse capítulo 21, os versos 6 e 7, nós sabemos como essa história termina. E a história do povo de Deus não termina nas urnas dia 30. Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7 diz: disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Queridos, não importa quem é o nosso presidente, o que nós sabemos é quem é o nosso pai, é sabermos de quem nós somos de fato filhos. Nós sabemos como essa história vai terminar, e essa história termina com o próprio Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, dizendo: a quem tiver sede, eu lhe darei da graça, da fonte da água da vida. Você está com sede nessa noite, queridos? Peça ao Criador que Ele quer derramar sobre a tua vida a fonte da água da vida, para que você tenha a sua sede saciada, queridos, e para que você de fato possa viver por toda a eternidade com o Senhor. Nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos a quem nós servimos, queridos. Nós sabemos onde saciarmos a nossa sede. Renovamos a cidade, queridos, pelo Evangelho. Mas nós só podemos fazer isso a partir do momento em que o nosso coração também é renovado pelo Evangelho. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Deus, de sermos ouvintes da Tua palavra, Deus. E muito além de ouvintes, Pai, de saber que a Tua palavra, quando ela cai em nossos corações, quando ela entra pelos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, Pai, ela produz esse renovo, Senhor, como um solo que está sendo renovado, como um solo que está sendo adubado, Pai, está sendo enriquecido com nutrientes, Senhor, e ali agora, Senhor, uma semente germinada, Pai, uma semente, Pai, que vai crescer, Senhor, uma semente, Pai, que pela fé todos os dias nós adubamos, todos os dias pela fé nós regamos, Pai, porque ainda que nós não venhamos ver o que acontece debaixo do solo, nós sabemos que ali há vida, Pai, e uma vida que vai crescer, vai frutificar, Senhor. E é isso que nós te pedimos, que a Tua palavra faça em nossos corações, que produza frutos dignos de arrependimento, dignos de mudança, Pai, para que, Senhor, se nós temos um coração renovados pelo Teu Evangelho, nós possamos levar agora renovo para a cidade, Pai. O mundo aí fora precisa ser renovado, Senhor. Tem muitas coisas aí fora que precisam ser substituídas, Pai, e nós sabemos onde este mundo precisa ser renovado, Pai. Não é numa urna, Senhor, não é numa empresa, não é na economia, Pai, não é na política, não é na ideologia, é na Tua palavra, revelada na pessoa do Teu Filho Jesus, Senhor. Obrigado porque nós adoramos o que conhecemos, ainda que os nossos olhos físicos não vejam, Senhor, nós sabemos que existe um Deus nos céus, mas existe também um Deus na terra, que habita nos nossos corações pelo Seu Espírito, Pai. E chegou a hora, Deus, que os verdadeiros adoradores vão Te adorar em espírito e em verdade. Quando com corações renovados, nós vamos levar renovo agora para esta cidade. A minha oração é que o Senhor habite ricamente no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Que cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem possa ser renovado pelo Teu Evangelho, possa ser cheio da graça do Senhor, e que rios de água viva possam fluir no coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Que o próprio Deus da eternidade estenda a sua mão de graça sobre a vida de cada um, e os proteja nesta missão de levar renovo pelo Evangelho para esta cidade, Pai. Renova os nossos corações, Senhor. Renova a nossa fé, Pai. Renova a nossa alma, Senhor. Traz restauração, Senhor, àquele que está abatido. Traz refrigério àquele que está cansado, Pai. Traz um alento, Senhor, àquele que está pensando em desistir, Pai. Fortalece, Senhor, nesta noite casamentos. Fortalece, Senhor, relacionamentos, Pai. Fortalece, Senhor, pessoas que estão vacilantes na fé. Fortalece, Senhor, todo aquele que se achegar a Ti, Pai, com o coração aberto, reconhecendo que carece, Senhor, dessa fonte de água viva. Que ele possa beber dessa fonte da eternidade, Pai. E que ele possa receber do amor do próprio Deus. É o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,
Gratos estamos por tudo que Deus tem feito. Sabemos que Ele é soberano e continua no controle de todas as coisas. A nossa esperança e a nossa fé continua na pessoa de Deus, queridos. Estamos encerrando mais um culto, mais uma semana. Temos agora a cantina ali do Ministério de Casais. Então, abençoe o Ministério de Casais, saia daqui já com a sua refeição feita. Tenha momentos de comunhão, caso você queira conversar, pastor Marco, pastor Micael, eu, Alisson, os irmãos aqui dessa igreja estão à sua disposição, queridos. Vamos colocar de pé. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe nosso retorno para casa, abençoe nossa semana. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como teu povo, como corpo de Cristo, como igreja. Obrigado pela tua palavra, Deus. A minha oração é agora, o Senhor nos leve em segurança, abençoe cada um, Pai, no retorno ao seu lar. E que possamos ter uma semana na comunhão do Senhor, na plena convicção de que o teu Espírito Santo está conosco todos os dias, Pai. E que a tua rica paz e a consolação do nosso Espírito Santo possam abundar plenamente nas nossas vidas. É o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você retorne para sua casa, queridos, na graça do nosso Senhor. Amém.